Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história dos videogames, desde os primeiros jogos eletrônicos até os consoles mais modernos. Você sabia que o primeiro videogame foi criado na década de 1950? E que o Pong, lançado em 1972 pela Atari, foi o primeiro jogo a ser comercializado? Vamos conhecer mais sobre essa fascinante evolução dos games, que fazem parte da cultura e do entretenimento de milhões de pessoas no mundo todo. O início. Os primórdios dos jogos digitais entre 1951 a 1958. Os jogos eletrônicos eram criados por cientistas da computação como parte de suas pesquisas. Alguns dos primeiros jogos conhecidos incluem Nimrod, OXO, Utspiel e Tennis for Two. Esse último, criado pelo físico William Higginbotham em 1958, é considerado um dos primeiros jogos interativos com gráficos, e consistia em uma simulação de tênis em um osciloscópio. A Era de Ouro dos videogames. Entre 1971 a 1983, os jogos eletrônicos se tornaram populares e começaram a ser comercializados em larga escala. Surgiram os primeiros arcades, que eram máquinas de jogos instaladas em locais públicos, como bares, shoppings e fliperamas. Alguns dos jogos mais famosos dessa época são Space Invaders, Pac-Man, Asteroids e Donkey Kong. Também apareceram os primeiros consoles domésticos, como o Atari 2600, o Odyssey, o Intellivision e o ColecoVision, que permitiam aos jogadores conectar os jogos à televisão e trocar os cartuchos. Crise dos videogames. Entre o período de 1983 a 1985, houve uma queda nas vendas e na qualidade dos jogos, causada por diversos fatores, como a saturação do mercado, a concorrência dos computadores pessoais, a pirataria e a falta de inovação. Muitas empresas faliram ou abandonaram o ramo dos games, e o futuro dos jogos eletrônicos parecia incerto. Renascimento dos videogames. Entre o período de 1985 a 1990, os jogos eletrônicos voltaram a crescer e a se diversificar, graças ao surgimento de novas empresas, tecnologias e gêneros. A Nintendo lançou o NES, Nintendo Entertainment System, que se tornou um sucesso mundial, com jogos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. A Sega lançou o Master System e o Mega Drive, que competiam com a Nintendo, com jogos como Sonic the Hedgehog, Phantasy Star e Streets of Rage. Os jogos de computador também se desenvolveram, com títulos como King's Quest, The Secret of Monkey Island e Doom. Era dos 16 e 32 bits. Entre o período de 1990 a 1995, os jogos eletrônicos se tornaram mais complexos e realistas, com gráficos, sons e histórias mais elaborados. A Nintendo lançou o SNES, Super Nintendo Entertainment System, que tinha jogos como Super Mario World, Donkey Kong Country e Chrono Trigger. A Sega lançou o Sega CD e o 32X, que eram acessórios para o Mega Drive, que permitiam rodar jogos em CD-ROM e com gráficos 3D, como Sonic CD e Virtua Fighter. A Sony entrou no mercado dos consoles com o PlayStation, que se destacou pelos seus jogos em 3D, como Crash Bandicoot, Resident Evil e Final Fantasy VII. Era dos 64 e 128 bits. Entre o período de 1996 a 2005, os jogos eletrônicos se tornaram ainda mais sofisticados e imersivos, com gráficos 3D, efeitos especiais e jogabilidade variada. A Nintendo lançou o Nintendo 64, que tinha jogos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time e GoldenEye 007. A Sega lançou o Sega Saturn e o Dreamcast, que tinham jogos como Nights into Dreams, Shamus Sonic Adventure. A Sony lançou o PlayStation 2, que foi o console mais vendido da história, com jogos como Grand Theft Auto, San Andreas, God of War e Metal Gear Solid 3. A Microsoft entrou no mercado dos consoles com o Xbox, que tinha jogos como Halo, Fable e Ninja Gaiden. Sétima geração. Entre o período de 2005 a 2013, os jogos eletrônicos se tornaram mais conectados e interativos, com recursos online, redes sociais e controles de movimento. A Nintendo lançou o Wii, que tinha jogos como Wii Sports, Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda, Twilight Princess.
A Sony lançou o PlayStation 3, que tinha jogos como Uncharted, The Last of Us e God of War 3. A Microsoft lançou o Xbox 360, que tinha jogos como Gears of War, Mass Effect e Halo 3. Oitava geração. Entre o período de 2013 a 2020, os jogos eletrônicos se tornaram mais integrados e acessíveis, com plataformas múltiplas, serviços de streaming e realidade virtual. A Nintendo lançou o Wii U e o Switch, que tinham jogos como Super Mario 3D World, The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Animal Crossing, New Horizons. A Sony lançou o PlayStation 4, que tinha jogos como God of War, Spider-Man e The Last of Us Parte 2. A Microsoft lançou o Xbox One, que tinha jogos como Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps GR 5. Nona geração. A nona geração de videogames é a geração atual que estamos desfrutando. A Sony lançou o PlayStation 5 com jogos como Tekken 8, Marvel Spider-Man 2 e Resident Evil 4. A Microsoft lançou o Xbox Series X e Series S, com jogos como Call of Duty, Mortal Kombat 1 e Hogwarts Legacy. Essa geração ainda está em pleno vapor e com muitos jogos sendo lançados. Como acompanhamos no vídeo, a história dos videogames é muito rica e longa. Desde a década de 50 a tecnologia foi evoluindo. Antes os videogames eram vistos como brinquedos e hoje em dia é jogado por todas as faixas etárias, formando uma indústria bilionária. Até mais que a indústria dos filmes. Você sabia disso? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a história dos videogames, desde os seus primórdios até os dias atuais. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa forma de arte e diversão que tanto nos encanta. Eu sou um apaixonado por games, e acho que eles são uma forma incrível de expressão, criatividade e entretenimento. E você, qual é o seu jogo favorito? Qual é o seu console preferido? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço, e até a próxima!